E aí, pessoal, de volta aqui para continuar falando do estudo do MCU. Lá na primeira aula sobre movimento circular uniforme, a gente falou sobre força e aceleração centrípeta, a gente discutiu a relação de direção e sentido com a velocidade, e nesse vídeo aqui é um vídeo mais rapidinho, só para a gente aprender a calcular a aceleração e a força centrípeta. Só lembrando, tá? Se tu quiser aprofundar mais isso que eu vou falar agora de direção e sentido da aceleração e da força centrípeta, assiste a primeira aula de movimento circular uniforme. Eu tenho aqui uma partícula, tá? De uma determinada massa m, essa partícula tem uma certa massa m, então, e ela está girando em sentido horário em movimento circular uniforme, ou seja, o módulo da velocidade linear, o módulo da velocidade tangencial v é constante, só está mudando direção, e se está mudando direção, tem que ter uma aceleração, essa aceleração que muda a direção é a aceleração centrípeta, que tem a característica de formar ângulo de 90 graus com a velocidade tangencial. Então o ângulo aqui entre a aceleração centrípeta e a velocidade tangencial é justamente de 90 graus em todos os pontos, né? Então aqui a aceleração centrípeta, aqui a aceleração centrípeta aqui, opa, não está rolando, aí, e mais uma vez aqui, sempre apontando para o centro, perpendicular, ó, formando o ângulo de 90 graus com a velocidade, e apontando para o centro, por isso, centrípeta. Pessoal, a aceleração centrípeta, ela é uma grandeza vetorial, porque toda aceleração é grandeza vetorial. Essa aceleração centrípeta tem o seu módulo constante, mas a direção não é constante, né? Pode ver que a direção, uma hora que está na horizontal, outra hora está na vertical, então a direção tá variando ao longo da trajetória. A aceleração centrípeta, então, pessoal, tem a seguinte expressão para cálculo, a gente não vai deduzir essa expressão, não é o objetivo aqui do curso, essa dedução é bem chatinha, tá? Então a gente vai ter que memorizar essa expressão, ela é a velocidade tangencial ao quadrado dividido pelo raio do movimento, ou seja, a que distância a partícula de massa m está do centro da trajetória, esse é o raio do movimento. Então essa aqui é a equação para aceleração centrípeta, beleza? Velocidade tangencial ao quadrado dividido pelo raio. Também existe uma outra equação, e essa a gente pode deduzir, tá? Para escrever a aceleração centrípeta, a gente sabe que a velocidade tangencial é a velocidade angular vezes o raio. Então, eu vou substituir ali na aceleração centrípeta, eu vou substituir no lugar da velocidade tangencial, eu vou colocar angular vezes o raio. Como v estava ao quadrado, né? Esses dois caras ficam ao quadrado. E aí, olha só, eu vou ter a seguinte relação. Está todo mundo ao quadrado ali dentro do parênteses. Então vai ficar ômega ao quadrado vezes raio ao quadrado dividido pelo raio. Eu vou simplesmente simplificar, vamos botar aqui, dar mais um espacinho. Tá? Vou simplificar aqui o raio com o quadrado e vai sobrar isso aqui. A aceleração centrípeta é angular ao quadrado vezes o raio. Tá? Então essa é a segunda expressão para a aceleração centrípeta. Aí eu quero te propor uma pergunta, enquanto eu tento fazer um retângulo aqui. Olha só, a pergunta é, a aceleração centrípeta é diretamente ou inversamente proporcional ao raio? Partindo do princípio, tá, que a gente já viu na aula de velocidade tangencial, que quanto mais distante do centro da trajetória, quanto mais longe do centro da trajetória, ou seja, quanto maior é o raio do movimento, maior é a velocidade tangencial. Então a gente está partindo do princípio, tá, que a velocidade tangencial é diretamente proporcional ao raio, ela está aumentando conforme o raio aumenta. E que a velocidade angular é constante, porque num mesmo disco, num mesmo movimento circular uniforme, a angular não depende do raio, tá bom? Então a pergunta é, a partir dessas condições, a aceleração centrípeta é diretamente ou inversamente proporcional ao raio? Por que essa pergunta ela está aparecendo aqui? Porque pode dar confusão. Tu pode olhar para essa equação aqui e pensar, opa, aqui nessa equação aqui o raio está no denominador, o que indica que é inversamente proporcional.
Mas aqui o raio está multiplicando, o que indica que é diretamente proporcional. Afinal de contas, a aceleração centrípeta é inversamente ou é diretamente proporcional ao raio? E pessoal, olha aqui, o que acontece na verdade é que se tu for olhar o que aconteceu aqui, ó, quando eu abrir a velocidade tangencial aqui, ó, pode ver que tem o raio lá dentro, ó. O raio está ao quadrado, tá? Então, na verdade, acaba predominando esse quadrado aqui. Embora o raio esteja dividindo aqui, tu tem que entender que dentro dessa velocidade tangencial tem um raio que está ao quadrado e ele acaba ficando no numerador, na parte de cima da fração, tá? Então, o que vai acontecer? Se a gente dobrar o raio, por exemplo, se eu aumentar o raio, tu pensa, opa, dobrou o raio. Ah, então a aceleração centrípeta diminui 2 vezes. Não, é que acontece que se eu dobro o raio, eu também dobro a velocidade tangencial e esse 2 ali está ao quadrado. E aí vai ficar ali em cima, olha lá, vai ficar ali em cima um 4v ao quadrado dividido por 2r. Vai simplificar e simplificar. No fim, toda a aceleração centrípeta ficou multiplicada por 2, né? Então eu dobrei o raio, eu também dobrei a velocidade tangencial, e aí como esse 2 da tangencial está ao quadrado, faz a aceleração centrípeta aumentar 2 vezes. E aqui fica muito mais fácil de ver, né? Porque aqui eu tenho, se eu dobrar o raio, eu vou diretamente dobrar a aceleração centrípeta, mantendo a velocidade angular constante, tá? Se a velocidade angular se mantiver constante, se a velocidade angular não depender do raio, que é o que a gente vê quando a gente estuda um movimento circular de um disco, tá? E aí a gente analisa vários pontos desse disco. Então, pessoal, a aceleração centrípeta ela é diretamente proporcional ao raio para as condições apresentadas, para as condições do movimento circular uniforme. A aceleração centrípeta é diretamente proporcional ao raio. Isso quer dizer o quê? Que quanto mais longe do centro da trajetória, maior é a velocidade tangencial e maior é a aceleração centrípeta. A velocidade angular não muda com essa distância. Vamos falar agora da força centrípeta, porque a gente sabe, pessoal, lá das leis de Newton, que se existe uma aceleração, tem que existir uma força resultante diferente de zero. E não te esquece que a força sempre aponta junto com a aceleração, ou vice-versa, né? A aceleração sempre aponta na mesma direção e no mesmo sentido da força. A gente já viu isso na primeira aula de movimento circular uniforme também. Então, se tem uma aceleração centrípeta apontando lá para o centro da trajetória, tem que ter aqui em cima uma força centrípeta também. Eu não vou desenhar em cima de todos aqui, ó, mas pode ver que a força centrípeta também está mudando de direção, tá? E o módulo da força centrípeta acaba sendo constante, porque a aceleração centrípeta tem módulo constante, que a gente calcula pelas equações, e, portanto, a força centrípeta tem que ter módulo constante, já que não está mudando a massa do corpo, não está mudando o módulo da aceleração conforme o corpo gira, tá? Só se afastar ou aproximar do centro, mas a gente está considerando agora girando com a mesma distância em relação ao centro. Então, como é que eu vou calcular essa força centrípeta? Bom, eu vou lembrar da primeira lei de... vou lembrar da segunda lei de Newton, Fr igual a m vezes a. Para calcular o módulo da força centrípeta, pessoal, no movimento circular uniforme, a única força que existe é a força centrípeta. Não existe nenhuma outra componente de força aí, senão o movimento não seria circular uniforme, tá? Então, se é movimento circular uniforme, a única força que existe é a centrípeta, então ela é a força resultante, vezes igual a massa, vezes qual a aceleração? Ora, a aceleração centrípeta. E aí, para chegar nas equações da força centrípeta, é só partir daqui, ó, e substituir a aceleração centrípeta pelas suas equações. A gente viu que a aceleração centrípeta é v ao quadrado dividido pelo raio, beleza? Olha, então, essa é a primeira equação para a força centrípeta. Ou então, a força centrípeta é m vezes angular ao quadrado vezes o raio, tá? E aí, de novo, pessoal, aquela história das proporções. A força centrípeta é diretamente ou inversamente proporcional ao raio?
Tá vendo aqui, ó, que força e aceleração são diretamente proporcionais, né? Isso a gente já sabe desde lá das leis de Newton. Então, se eu sei que a aceleração centrípeta é diretamente proporcional ao raio, consequentemente a força centrípeta também é diretamente proporcional ao raio. Então, se eu tenho aqui uma partícula de massa m, girando em movimento circular uniforme, quanto mais longe ela girar do centro, maior vai ser a aceleração centrípeta e maior vai ser a força centrípeta, né? Lembrando que eu falei da massa vezes aceleração, né? Eu tinha lá no comecinho do vídeo dito que a partícula que está girando em MCU tinha uma massa m. Então essa massa m que vai aqui é a massa do corpo que está girando em movimento circular uniforme, dessa partícula que está girando em movimento circular uniforme, beleza? Com isso a gente encerra essa aula de aceleração e força centrípeta e a gente se vê na próxima aula de MCU.